tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre fofoca. Como reagir frente às fofocas? Como é que eu devo me comportar quando eu escuto pessoas fofocando, falando dos outros? Quando a gente não está muito conectado com a gente mesmo, quando a gente não faz de nós um assunto a ser estudado, a ser pesquisado, a se envolver com as nossas próprias demandas, a gente acaba tendo uma tendência de falar das pessoas. Então eu queria dizer para você aí, para ti, como que tu pode agir quando tu estiver numa roda de amigos, de pessoas e tu perceber que vai começar essa história de falar de alguém, de meter o pau em alguém, de falar sobre as decisões de alguém, de discutir pontos de vista sobre a vida dos outros, assim, que não temos a mínima ideia, né, de como procederíamos se estivéssemos vivendo, porque só vivendo para saber. O que eu tenho para dizer é que, assim, fofoca é falta de assunto. Fofoca é um jeito de se distrair daquilo que realmente precisa ser olhado sobre a gente. Fofoca é um jeito de jogar papo fora, mas é um jeito destrutivo, ruim de jogar papo fora, não é? Como é que a gente pode saber das demandas das pessoas? Como é que a gente pode imaginar como a gente se sentiria dizendo que porque se fosse eu, teria feito dessa maneira, teria feito daquela maneira? Como é que a gente pode saber isso sem viver? Como é que a gente pode se achar, né, nesse direito de julgar ou de falar sobre? Quando estiver com pessoas que tu goste, grupos de amigos, pessoas assim que tu se encontra normalmente para tomar um chopp, para almoçar, para tomar um café, fale sobre projetos, sobre sonhos, sobre desejos, sobre música, sobre filmes, sobre livros, mas não fale sobre as pessoas. E quando estiverem perto de ti, falando de alguém ou te convidando a falar sobre alguém, deixa claro a tua posição. Diz que tu não tem o que dizer, porque tu não tá vivendo aquela situação. Se põe numa situação diferente, né? Seja um disseminador de melhores conteúdos no mundo, de coisas boas. A fofoca, ela vem nos servir pra gente não ter que olhar pra gente, né? Pra gente ficar ali dando uma de juiz da vida do outro, quando a gente não sabe o que a pessoa tá passando, a gente não calça os sapatos daquela pessoa para dizer. Seja qual for a situação, independente do quanto a atitude da pessoa moralmente possa ser bonita, possa ser feia, que a gente possa ter empatia sobre a história que cada um vive, porque nós não estamos envolvidos. Nós não estamos na pele da pessoa para saber como ela se sente. A gente não sabe como a gente reagiria frente a uma situação até que a gente passe por ela. Até que realmente a gente calce aqueles sapatos e possa sentir o quanto que aperta. Se aperta o dedinho, se aperta o dedão, se faz calo atrás, se não faz, se machuca. Então, a fofoca é sempre um jeito de fugir da gente mesmo. Quando a gente fica olhando para fora, dizendo que sabe como o outro deveria agir, que na pele da outra pessoa a gente teria feito assim, assim, assado, só estamos demonstrando o quanto falta de empatia e o quanto falta olhar pra gente, porque aquela situação que essa pessoa tá passando poderia ser uma coisa que a gente passasse, ou muito parecida, porque todos temos telhados de vidro, né? Ninguém tá livre de passar as coisas na vida. E é sempre bom a gente se colocar numa posição de humildade em relação a isso, de não criticar em demasia, de não fofocar, de não destilar veneno em relação à vida das outras pessoas, até porque um papo desses, gente, é um papinho aranha, né? Como que isso pode nos engrandecer como pessoas? Se eu tô falando do outro, se eu tô, em vez de falar de coisas legais que pudessem acrescentar, que pudessem somar, eu tô falando de historinha da vida dos outros. Como isso pode fazer bem pra mim? Como que isso pode me acrescentar como pessoa, me evoluir como pessoa? Não pode. Não existe evolução quando os assuntos são os outros. Existe evolução quando eu tenho um olhar pra dentro. Existe evolução quando a gente assiste um filme bom e é tocado. Existe evolução quando a gente lê algo e aquilo mexe com os nossos conteúdos internos. Existe evolução quando a gente aprende a ficar quieto e deixar então que as outras pessoas destilem venenos, se assim elas desejarem, mas que a gente recuse, que a gente não aceite fazer parte de um movimento de destilar ódio contra os outros, veneninhos contra os outros,
às vezes por uma tremenda falta de assunto, às vezes por uma tremenda dificuldade de olhar para os próprios conteúdos, para a própria vida. Eu quero que tu lembre de mim a próxima vez que tu estiver num grupo de amigos, ou mesmo com uma pessoa só, com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com sua namorada, com colegas, que tu possa, se não tiver espaço para tu dizer que isso não é legal, fica quieto, só não faça parte. Não faça parte porque não é uma coisa que te ajuda a evoluir, não é uma coisa que te faz engrandecer. Às vezes tu tá julgando uma coisa e tu pode passar por ela depois na vida. Às vezes a gente diz, não, jamais, imagina eu, de jeito nenhum. E a gente vive justamente até para aprender a respeitar. Porque a gente aprende ou pelo amor, ou pela dor. E às vezes pelo amor é isso, assim, escolher não julgar o outro sem estar na pele dele, sem estar passando por algo parecido, mas às vezes é pela dor, é tendo que viver algo semelhante para entender que somos passíveis de erro, que somos todos iguais, nem melhor nem pior, apenas diferentes. Tá cada um traçando sua caminhada da melhor maneira que pode, do jeito que consegue, do jeito que dá conta. Quem somos nós para dizer algo sobre isso? Né? Então a fofoca, o mal dizer, é uma erva daninha, tanto para quem recebe quanto para quem propaga. Não existe nada de bom, de nada de evolutivo nesse conteúdo. Então, vamos cuidar para não falar sobre pessoas, mas para falar sobre sonhos, desejos, até sobre as nossas dificuldades, até sobre a dificuldade de não falar sobre ninguém. Nossa, estou com uma dificuldade de não ficar criticando as pessoas e eu estou tentando trabalhar isso. Fala sobre isso, então. Que isso seja um tema para ti, mas que o outro não seja um tema, a não ser que seja para engrandecer aquela pessoa, para perceber o quanto as pessoas se esforçam, ou quantos feitos legais elas têm por aí, mas que não seja num jeito de diminuir alguém, de destilar veneno, de deixar que saiam das tuas palavras conteúdos sobre os outros que não vão fazer bem, nem para ti, nem para quem está ouvindo, e nem para aquela pessoa que está sendo falada. A gente não sabe as dores dos outros. A gente precisa primeiro estudar as nossas, né? Muito, muito, muito antes de falar de qualquer pessoa. A gente precisa ter uma conduta irretocável, a gente precisa não errar. E quando que vai acontecer isso? Quando é que a gente não vai errar? Por mais que a gente tente, a gente vai errar. Sem querer, a gente vai errar, porque esse é o processo da vida. Então, que quando a gente estiver numa mesa com pessoas, uma pessoa ou mais pessoas, que possamos lembrar disso, que tu possa lembrar disso, de que tu não é melhor nem pior que ninguém, apenas diferente, e que as tuas dores são suas e que as dores das pessoas são delas e que a gente precisa respeitar isso. Então, vamos dizer não à fofoca e ao mal dizer ao outro. Vamos falar sobre coisas bonitas, vamos ajudar a construir um mundo melhor. Quando tu estiver numa situação dessa, lembra de mim. Fica quietinho, se não conseguir sinalizar para as pessoas, e se conseguir sinalizar, fala, gente, que papo bad vibe, né? Sei lá, vamos falar de uma coisa que a gente saiba, né? Alguma coisa que a gente sonhe, de alguma coisa que a gente deseja, mas não sobre as pessoas. Tá bom, amores? Um beijo no coração de vocês. Deem likes aí, comentem entre vocês, troquem ideias, pessoas do bem que estão buscando autoconhecimento. Se inscreva no canal para receber todo o conteúdo ali naquela campainha. Fácil, fácil, tá bom? Beijo, corações. Até o próximo vídeo.